dia 1º de julho de 2017. Mitologia analítica. Hoje é o dia que nós lançamos uma nova terapia, chamada Mitologia Analítica, que será um trabalho inovador em termos de colocação em prática. Muitas pessoas já escreveram sobre esse assunto ao longo do século XX. A questão é que a teoria disto já está resolvida. Durante os próximos meses, nós acrescentaremos outras ideias, definiremos os protocolos disso e colocaremos em prática. A ideia da mitologia analítica é que é possível uma transformação extrema da visão de mundo da pessoa quando ela entende que está vivendo um determinado mito e que não está tendo resultados por causa daquele mito. Então a primeira coisa é explicar que mito não é uma mentira, não é uma história falsa, não é uma invenção, não é uma ilusão. Uma coisa é o que se chama contos de fada. Conto de fada é uma coisa alegórica que sempre termina bem. Então, a princesa esperava o cavaleiro, o príncipe encantado no cavalo branco, ele chega, eles casam e foram felizes para sempre. Isso é contos de fada. Mito são histórias e histórias, todas baseadas na realidade. O mito te dá uma visão cada vez mais profunda no nível inconsciente. Então, à medida que os séculos passam, as pessoas vão encontrando novas formas, novas explicações para um determinado mito. A profundidade do mito é imensa. Então, mitologia é uma coisa extremamente importante. Quando se olha uma psique e se aprofunda nela, se a pessoa aprofunda em si mesmo, ela vai fazendo uma autoanálise e olhando mais fundo, cada vez mais fundo para dentro de si mesma, o que ela encontra? Padrões arquetípicos, sempre. Quanto mais fundo, mais padrões ela encontra. Isso acontece simplesmente pelo seguinte: a psique individual é parte da psique, com P maiúsculo, do todo. Em última instância, só existe a psique do todo. Tudo está dentro dele, portanto, cada psique individual faz parte dele. Então, quando olhamos para dentro profundamente em nós mesmos, nós chegaremos num nível tal em que nós estamos olhando, percebendo, literalmente, a psique do todo. Quando se olha a mente do todo, o que se vê? Histórias e mais histórias. Infinitas histórias. Baseadas nos arquétipos. Quando o todo emanou tudo, ele organizou de uma maneira, com um organograma gigantesco, tão grande e complexo quanto o universo. Quem dirige tudo são os arquétipos.
O todo emana, o todo administra, o todo cuida de tudo. Mas os seres, e principalmente os arquétipos, são os que dirigem tudo que acontece no universo. Desde o nível mais elementar até aglomerados de galáxias. Tudo depende do nível de consciência. Os arquétipos, eles foram emanados para cada um cuidar de um determinado assunto. Como os humanos têm vocação para jogador de futebol, vocação para dentista, para alpinista, para qualquer profissão que seja, nasceu debaixo, né, de uma determinada vocação. Na prática, a pessoa nasce debaixo de um arquétipo, debaixo da emanação, da frequência de um determinado arquétipo. Então, um tem uma propensão para uma coisa, outro para outra, outro para outra. É facilmente perceptível. Se uma pessoa tem uma propensão para uma determinada área e outra para uma coisa completamente diferente. Então, esse é o primeiro critério quando o ser é emanado. Ele já nasce aqui debaixo de uma determinada emanação, de um determinado arquétipo. E aí começa a questão. Se a pessoa aceita isso e continua vivendo debaixo daquele arquétipo, isto é, se o jogador de futebol se torna jogador de futebol, se o dentista se torna dentista e o alpinista, está tudo certo, o caminho está sendo bem trilhado. Mas se um desses quer mudar completamente a atuação no mundo e passar que estava debaixo do X para debaixo do Y, os problemas começam a aparecer. Para que haja uma certa ordem na coisa, cada ser tem o que vamos chamar de um orientador. É um outro ser que está ajudando aquele que está aqui vivendo no planeta Terra. Esse orientador, ele faz tudo o que é possível para que a pessoa permaneça no arquétipo que ela nasceu. Ela veio para ser tal coisa, que ele continue ali, porque este é o caminho que trará felicidade para essa pessoa. Então, se a pessoa começa a sair fora e vai puxando, e vai saindo, o que o orientador faz? Ele, sutilmente, dá um toquezinho para ver se a coisa volta no trilho. Se vai para um lado, ele dá uma puxadinha aqui, uma puxadinha ali, empurra aqui, empurra ali, e vê se a coisa volta onde deveria caminhar. Normalmente, o ego da pessoa impõe o que quer. Então, mesmo vendo, mesmo sabendo que por este caminho aqui vai trocar de arquétipo e que não funciona, o ego persiste naquilo e aí os problemas vão aparecendo paulatinamente. A alquimia mostra para nós a organização, digamos assim, a macro do universo. A alquimia é um fato. O arquétipo dirige, o orientador dirige, mas a alquimia é como se fosse uma fotografia, um instantâneo do universo. Então, o plano geral da coisa. Se o sujeito sai fora do arquétipo que ele deveria viver, ele começa a ter problemas. Quer dizer, ele começa a ter calcinátil na vida dele.
problemas e problemas. E aí os negócios não andam, não vende, não recebe, o negócio vai à falência, perde tudo, começa de novo, e aí provavelmente ele faz tudo de novo, ou põe mais força ainda no que não está dando certo, que é normalmente, né? Vamos pôr mais força, e aí dá mais errado ainda. Quanto mais força põe, mais erro. Então, a alquimia nos mostra exatamente o que acontece no macro do universo. Desde o instante inicial em que o ser é emanado e que tem o todo jorra amor em cima dele, com a Solútil, então bastava ele ficar naquele caminho, que é amplo, não há falta de livre-arbítrio, mas ele tende a sair fora. E aí vem calcinário. Ou ele não quer aterrar, e assim por diante. Aí os problemas inevitavelmente aparecerão. Bom, isso não é castigo, isso não é perseguição, isso não é nada disso. Isso assim é simplesmente como a realidade é. Se fizer assim, vai dar assado. Lógica pura e simples. Voltando nos arquétipos. Todos os arquétipos vivem determinados mitos. O arquétipo está debaixo de um mito, de uma mitologia. Lembra? Mito não é sonho, não é delírio, não é falso. Mito é a mais absoluta verdade, sendo contada muitas vezes de uma forma poética, metafórica. Você tem histórias com H maiúsculo, então aquilo é um fato histórico, não é? Que são mitologias. E você tem histórias que também são mitologias, porque elas mostram uma realidade profunda do universo. Se a pessoa está vivendo um mito correto para ela, tudo dará certo, ela será feliz, próspera, etc. Se ela está numa mitologia errada, vivendo um mito errado, os problemas aparecerão inevitavelmente. Existem mitos desde 6.000, vamos dizer, são eternos, mas em termos terrestres atuais, 6.000 anos para cá, então nós temos infinitas histórias de todas as civilizações e tribos, etc. Tudo isso está praticamente 100% documentado. Tem uma literatura extensa que será colocada no site da Mitologia Analítica para que todos possam ter acesso e entender o melhor possível qual seria o mito correto e qual o mito errado. Errado no sentido que levará a sofrimento e correto no sentido que levará ao todo. No caso da terapia, existirão terapeutas certificados para atuar na terapia analítica, que tenham a formação adequada para poder fazer esse trabalho. É um facilitador. O terapeuta não dirá isso está certo, isso está errado. Haverá um protocolo administrando tudo isso. A própria pessoa, ajudada por um facilitador, porque quantas vezes não se ouve que a pessoa não sabe
o porquê que ela está agindo de determinada forma, porquê que ela repete aquele padrão de autossabotagem eterno, toda vez ela comete o mesmo erro, etc. Sempre se ouve essas coisas de que eu não sei por que acontece isso e assim por diante. Então é um mistério para a pessoa o próprio comportamento dela, porque ela não entende que está debaixo de um arquétipo X e está vivenciando um mito Y. O facilitador mostrará, pesquisará, orientará para que a pessoa descubra por si só onde está o problema. Se o facilitador dissesse é assim ou assado, o problema persistiria do mesmo jeito. A pessoa trocaria de mitologia só porque alguém falou que ela deve trocar de mitologia. Por quê? Dá trabalho fazer esta autoanálise. É claro, toda vez que se olha para dentro, isso dá muito trabalho. E muitas vezes não se vê o que se queria ver. Porque quanto mais olha para dentro, mais sombra aparece. Então não é, digamos, muitas vezes agradável olhar para o poço. Mas só pondo luz no poço é que poderemos ser felizes. Portanto, não há outra alternativa do que mais cedo ou mais tarde. Esse mais tarde pode ser muito mais tarde e com muito sofrimento. Então aí, volta lá na alquimia, seria pela calcinatio, e mais calcinatio, praticamente eterna, até que cai, como se fala, cai a ficha e descobre que eu deveria estar no arquétipo X, estou no Y, deveria estar no mito tal, estou no outro. Mas isso por tentativa e erro. Depois de falir 50 vezes, a pessoa desconfia que tem algo errado. Ou 500 vezes. Ou, quer dizer, aprende pela dor. Não precisaria ser assim, né? Solúdio resolveria de cara. Mas não. O ego impõe, eu quero porque eu quero. Pronto, aí o problema começou. Para evitar que isso vire uma coisa de milênios, dezenas de milênios, centenas de milênios, é que existe a mitologia. Mas só ter toda essa biblioteca de mitologia não resolverá o problema. É preciso pôr isto na prática. Em que a pessoa que queira, é claro, isso só para quem quer, não é magia, não é mágica, não vai ter passe. A pessoa é orientada a olhar para dentro de si. A diferença é que, neste caso, a pessoa olha padrões arquetípicos. Quando ela olha para dentro dela, ela vê situações arquetípicas, isto é, situações primordiais. As questões primordiais que estão quando o ser se relaciona com o todo. Todo relacionamento com o todo é arquetípico. E aí todas as problemáticas que aparecem, se a pessoa aceita, se não aceita, etc, etc, infinitas possibilidades, tudo aquilo já está presente na mente do todo. Quer dizer, a pessoa não inventa nada, ela não descobre nada. O padrão arquetípico já está lá. Só que ela não sabe. E como ela não sabe, ela repete o erro sistematicamente.
Então é simplesmente espetacular cada vez que se estuda mitologia e os arquétipos e se vê como isto é mais concreto que esta mesa. Os padrões, eles têm uma lógica perfeita. Você sabendo qual é o arquétipo que está sendo vivido e o mito vivido, você sabe exatamente o que acontece em seguida. É um livro aberto. Você sabe que a pessoa fará assim, depois assim, assim, assado, 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 assim, assim, assim. Há de infinito. Dá para prever todo o comportamento em todas as áreas. Porque está vivendo um mito. E o mito, ele é uma coisa como se fosse assim, uma história linear. Você sabe que primeiro acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso. Não tem como não ser assim. Tem N mitologias, mas na prática, todas as mitologias explicam a mesma coisa. Cada tribo, cada xamã, cada pajé, os que escreveram, trouxeram as histórias, orais ou escritas, todos eles tiraram essas histórias de dentro de si. E, portanto, tiraram de dentro do todo. Sempre vendo, sempre mostrando histórias que levam a pessoa a ser feliz se ela deixar o amor entrar na vida dela. Todos os que escreveram entenderam que a única maneira de minimizar a crueldade humana era deixar entrar amor no ser. Se o ser tem amor, ele tem um pouco de compaixão, ele minimiza a crueldade dele. À medida que ele deixa mais amor, a crueldade vai desaparecendo até virar zero e só tem compaixão, e aí ele tornou-se um Buda. Então, o caminho para poder chegar nesse estado um dos caminhos é através da mitologia. Se você entende que este mito leva a isso, isso, isso e isso, está resolvido. Encurta o tamanho do problema, o tamanho da viagem que a pessoa tem que fazer e sofrendo, sofrendo e sofrendo. Existem mitos milenares e mitos modernos. Um mito moderno, por exemplo, foi o que Goethe escreveu, o Fausto. Parece uma história de um livro de 200 anos, que não tem nada a ver com a civilização atual, comigo, com o outro. Este mito é totalmente arquetípico. É o pacto, por exemplo, o que fala esse mito? O pacto com o ser negativo para a obtenção de vantagens materiais durante um certo tempo. Isso é muito mais comum do que se pensa. Isso acontece todo santo dia na história da humanidade. Todo santo dia. E a pessoa que está vivendo um mito desse, ou que está prestes a vivenciar um mito desse, ela nem percebe que está, claro, debaixo do mito, a não ser que tenha um facilitador que fale: escuta, esse caminho é por aqui, hein? Vai chegar nisso. Aí a pessoa fica alerta. Mas caso contrário, a probabilidade de que a pessoa assine em branco o cheque, o contrato, é enorme. Porque a coisa é colocada da forma mais inocente possível.
Um contrato, quer dizer, um pacto negativo, depende de ser, vamos dizer, muito bem vendido. Então, o ser desencarnado, espiritual, ou encarnado, que vem propor o pacto, não tem nenhuma aparência negativa. Pelo contrário, parece a coisa mais benevolente. É uma ajuda. Então, se você concordar com isto e isto, pode acontecer isso para você. Quer dizer, você quer um cargo muito importante, não tem problema. A pessoa facilita para você ser nomeado para um cargo fantástico. Você quer uma abertura na carreira, não é? Você quer ficar bilionário da noite para o dia, e assim por diante. Infinitas possibilidades. É claro que isso desperta no ego uma coisa tremenda, porque a vantagem de obter aquilo que se quer, seja lá o que for, em troca de uma coisa que não parece ser grande coisa no momento, porque a pessoa teria que ter uma noção exata das consequências para que ela parasse para pensar antes de assinar o contrato. Como ela não tem, normalmente, porque senão nem chegava perto, assim que o ser que quer fazer o contrato com você aparecesse, a pessoa sairia correndo e não pararia de correr nunca mais. Mas como a pessoa começa a conversar com o ser que veio trazer o contrato, meio caminho está andado para ele. É claro, você começou a conversar, ele vai mostrar todas as vantagens, não é? E praticamente a troco de nada. Porque a pessoa não consegue e não quer avaliar, quer dizer, ela não quer ler o contrato. Existe um seriado que tem uma situação assim muito interessante, que um dos personagens é o ser que faz os contratos, e de vez em quando ele cobra um contratado e ele puxa um rolo de papel, letrinhas minúsculas assim, né? E aquilo, sabe, cai metros e metros o contrato. Quando o sujeito assinou, ele só viu uma tirinha de papel. Mas quando ele começa a falar, né? Cai folhas e folhas. Aqui esse é o contrato. Aí já foi. Pois é, você não precisa ler o contrato. É um mito. Você sabendo que está debaixo, que vai entrar debaixo daquela mitologia, daquele mito, que é o pacto, você já corre disso o mais possível. Várias pessoas, vários escritores escreveram histórias exatamente sobre este pacto, sobre esta mitologia do Fausto. Alguns colocam como, digamos, um final feliz e alguns colocam como o final pior. Isso foi escrito há mais ou menos 200 anos, quando os autores viram o caminho que a coisa estava seguindo. 1700 e pouco. Por que caminho que a civilização está enveredando? Eles discerniram claramente qual era a situação.
vai chegar nisso, depois nisso, depois nisso. Então, faremos um alerta, contaremos a história e, quem sabe, as pessoas ficam alertas para não entrarem nesta mitologia. Mesmo assim, sabe, qual o conceito que se tem normalmente de mitologia? É uma coisa, uma historinha que não tem mais sentido no mundo científico, racional e etc. Né? Então todas aquelas metáforas são descartadas completamente. Neste caso ainda estamos falando de uma história. Mas se vocês acompanham o que acontece no dia a dia, com as pessoas que conhecem, com os parentes, com o que ficam conhecendo, vocês verão isso acontecer seguidamente. Então, é nesse ponto que a pessoa para pensar e fala, epa, mitologia é uma coisa absolutamente concreta. Arquétipo é uma coisa absolutamente concreta. Porque eu estou vendo acontecer exatamente o que o mito diz. Se você ler o livro inteiro, são 2 volumes, se você ler, você verá um amigo, um cliente, entrar na mesma situação que está ali descrita passo a passo. E ele está seguindo o mesmo caminho. E ele não sabe do mito, ele não sabe do livro, ele não sabe da história, ele não sabe nada. E você sabe qual o próximo passo que essa pessoa dará e qual outro, até o final. É por isso que quando Jung estudou a mitologia, Campbell estudou a mitologia e todos os outros, chegaram à mesma conclusão, que aquilo era absolutamente real na psique do todo. E como nós estamos vivenciando um pedaço da psique do todo, todas aquelas situações podem acontecer conosco. Todos os arquétipos, todas as mitologias podem acontecer conosco. Somos nós que escolhemos que mitologia nós queremos seguir, que mito que eu quero vivenciar. Eu já estou debaixo de um arquétipo X. Eu devo continuar nele. É claro que todos os outros arquétipos também influem, são emanações, tudo está entrelaçado, mas principalmente eu estou debaixo de um deles. E isso foi decidido pelo todo. Isto é a melhor forma para o ser que está debaixo do X, e a melhor forma para o ser que está debaixo do Y, e assim sucessivamente. E isso a pessoa descobrirá mais cedo ou mais tarde, como já disse. A Calcinatio mostrará para a pessoa que ela está no mito errado e que não está obedecendo o arquétipo que ela veio vivenciar. Se você pega a biografia da pessoa, se você escrever a sua biografia com total honestidade, ninguém lerá, por exemplo, ninguém lerá. É claro que isso só vale se você mesmo fará a sua autoanálise. Mas, como já falamos, os seres encontram muita dificuldade de fazer isso, porque eles começam a ver coisas que não queriam ver e abandonam. Seria como escrever um diário e você não escreve a verdade.
é uma coisa falseada. Não serve para nada. Mas se você pegar e escrever a sua biografia literal, desde o dia que se lembra que chegou aqui, com todas as percepções, tendências, sentimentos, atos, acontecimentos, consequências, tudo, detalhadamente, e olhar depois, está pronto, tá? Não importa quantas páginas deu, e você analisa aquilo, para quem tem olhos, está claríssimo o mito que está sendo vivido e por que está dando tudo errado. O mito errado e as consequências ruins. Então não é uma coisa difícil, mas é uma autoanálise que não é fácil de ser feita. Por isso que N vezes precisa de um orientador, precisa de um terapeuta que alerte, que oriente, que dê uma sugestão, pesquisa tal coisa, leia tal livro. Por exemplo, nesse caso que nós estamos citando, quantas pessoas na face da Terra sabem que existe Fausto, o livro? Quantas já se interessaram por esse assunto? Apesar de que o cinema mexe bastante nessa, porque isso aí é fascinante. Toda vez que se fala um pacto com o ser negativo, é uma coisa, isso dá uma audiência, isso dá excelentes roteiros, como eu falei, o personagem lá que desenrola o contratozinho, que metros e metros e metros e metros, aquilo não acaba nunca. Então isso personagens negativos são fascinantes no cinema, nos livros, não é? Porque aquilo isso está debaixo de um mito. Hein? Aquilo tem uma aparência de fascinação, de grandes emoções, de viver muito e viver intensamente. Não é? O lado negativo oferece uma atração para o ego extrema. Porque eu quero porque eu quero. E se eu posso, eu faço. Não tem questionamento. Eu posso, mas não devo fazer. Não existe isso. Eu quero e eu faço. A pessoa tem o poder para exterminar um formigueiro. E tem o poder. Ele passa um trator lá no terreno e ele mata bilhões ou trilhões de formigas. E fica feliz da vida com isso. O poder dele é um trator e passar em cima do formigueiro. Mas tem um outro que tem, vamos dizer, uma capacidade maior. E tem, mais poder. Então vamos matar milhões de pessoas em vez de formigas. Por quê? Porque eu posso. É exatamente assim que eles pensam. Eu posso, eu faço. Não é? Será que eu devo? Não existe essa dúvida. Eu posso, eu faço. Então eles matam dezenas de milhões de pessoas. Basta consultar a história do planeta Terra de 6.000 anos para cá. N vezes isto se repete, se repete, se repete. Porque pode. Lembra? Isso já está debaixo de uma mitologia que a pessoa não sabe que está vivenciando. Então, ela faz o pacto, acha que está levando vantagem porque ficou bilionária da noite pro dia, literalmente. No dia seguinte,
Mas o preço disso, dali a um tempo, porque esses contratos todos vêm com um tempo pré-determinado, e não é grande, porque está baseado na vida humana, né? E na vida humana pode ser quanto? 70, 80, 100? E quando a pessoa quer fazer o pacto, ela já está com uma certa idade, né? Digamos, já na meia idade ou chegando perto disso, então aí que a pessoa começa a questionar: eu já trabalhei, eu estudei e eu não estou conseguindo aquilo que eu quero, todos os bens materiais infinitos que quer, e isso é uma mitologia. Então surge na mente da pessoa, quer dizer, vislumbra uma frequência de que aquele ser é possível de fazer um pacto. Então, esta vontade que a pessoa tem de conseguir isto e aquilo e aquilo e aquilo, infinito, é uma frequência, claro. O pensamento é uma frequência, o sentimento é uma frequência. Então, quando a luzinha pisca na psique individual, que aquele ser é passível de uma conversação para fazer um pacto, inevitavelmente o ser que fará o pacto aparece. De carne e osso. Para quem entende como a coisa funciona, sabe que não há nenhuma dificuldade para um ser espiritual que tenha conhecimento aparecer, materializar-se em carne e osso, e desmaterializar-se e etc. Isso é conhecimento, lembra? É poder. Então, o ser pode aparecer com o formato que ele quiser. E aí, o que o contratado fala? Nossa, mas era tão bonito. Claro que era bonito. Queria que ele aparecesse de que jeito? Como o Alien, não é? O Alien chega para você e traz um contrato. Vamos fazer um negócio. Né? Te proponho isso e você conversar com o Alien. E só para saber, tem coisas muito piores que o personagem Alien, né, no universo. Mas, voltando, a pessoa cai, como se fala, como um pato. Mas cai como um pato como? Porque a frequência está lá. Porque ele quer aquilo, porque ele quer de qualquer maneira. E nem passa pela cabeça que está diante de um arquétipo e diante de vivenciando um mito X. Quem atende pessoas, seja lá em que profissão for, e que tem a oportunidade de conversar realmente, né? Não conversa social, mas uma conversa em que a pessoa se abra mesmo e conte seus problemas, os seus planos e o que pretende fazer e etc. Se vê isso dia após dia. E enquanto não se alerta, se fala: olha, será que fulano não está com um plano assim, assim, assim? Aí a pessoa levanta a orelha. Realmente, agora eu enxergo, agora eu percebo. Então, muitas vezes é possível se evitar que a pessoa faça um pacto, porque alguém, um facilitador, orientou, mostrando qual era a mitologia que seria vivida. Senão a pessoa faria. Porque ela não tem conhecimento de que aquilo é um mito, que ela está entrando completamente.
E depois que entrou, depois que assinou, as consequências são inevitáveis. Tudo que é vivenciado nesta civilização atual está debaixo de determinadas mitologias. Em todas as áreas. Se nós pegarmos uma biografia, como eu falei, em que a pessoa escreve tudo, você verá que a pessoa chega aqui, daqui a pouco, ela começa a crescer, aí os pais têm problemas. Ou os pais não se entendem, ou os pais se separam, ou um viaja e o outro fica aqui, e aí aquela criança já não tem o atendimento que precisava, então a criança vai para morar com uma avó, ou com uma tia, ou com seja lá o que for, ou vai para um orfanato e assim por diante. Tá. Dali um tempo, a tia que a criança está morando também já não pode mais ficar com a criança, então passa para outra pessoa. E isso, a pessoa está crescendo, mas a turbulência, ou o caos, é total em volta dela. Aí um dos genitores volta e fala, não, vamos viajar para o exterior. Aí todo mundo vai para o exterior. Aí a pessoa é obrigada a viver mais X tempo no exterior. Não vamos mais ficar no exterior. Volta todo mundo para cá. E assim vai. Bom, aí a pessoa está crescendo. Aí eu vou fazer uma faculdade X. Escolhe lá uma e faz a faculdade. Aí, depois que fez a faculdade, aí não era nada disso. Agora tem que arrumar outra coisa para fazer. E assim vai. E os anos passam. Quando a pessoa percebe, uma história dessa, você já sabe, está lá por volta lá dos 30 e tantos anos de idade, 40 anos, para chegar numa biografia nesse patamar. Que ainda dá tempo da pessoa rever os mitos que está vivendo. Porque se isso fizer com 80 anos de idade ou 90 anos, aí valeu a experiência. Se a pessoa com 80, 90 idade conseguir entender isso, é um grande passo. Se ela fizesse a história dela e olhasse e identificasse quais mitos eu vivi, já seria um grande passo. Porque, no caso do Fausto, a pessoa plantou, 25 anos depois ela colhe, e aí os problemas aumentam sistematicamente. Não é que a pessoa vai embora, não. Os problemas começam a aparecer, mas numa escala monumental, de todos os tipos. Então vamos supor que a pessoa fez o pacto com 25 anos e ficou bilionária. E aí isso durou, vamos chutar, 25 anos. Então aos 50 o pacto venceu a data. E por alguma razão a pessoa não vai embora, a pessoa continua aqui. Mas aí venceu o prazo. Então para de entrar e só sai. Matemático, hein? Quando o pacto para, não entra mais nada e só sai. Claro, sai sempre, né? Mas está entrando. Aí sai. E a pessoa continua aqui. E aí passa uma década, 2 décadas, 3 décadas, e só saindo, e saindo muito, hein? Porque, claro, o que acumulou era uma coisa gigantesca. Imagine, um pacto de bilionário, quando bateu nos 50 começa a perder, para perder tudo, vai precisar de quanto? 2, 3 décadas. Mas aí perdeu tudo. Aí, praticamente, zero de renda. E com todos os outros problemas, que eu não vou discriminar, porque não há necessidade, todos os outros problemas neste entorno.
pensa a pessoa nesta situação? Cai a ficha do que está acontecendo. Eu fiz isso, eu pactuei, eu tive o resultado, acabou o resultado, agora eu estou nessa situação. Por causa do pacto. Agora eu estou nesta situação calamitosa por causa do mercado, da moda, da evolução tecnológica. Pode inventar, escolher as desculpas que se quiser, que qualquer uma serve. Então, o que se ouve é porque está ruim por causa disso. Não, aí quer-se o quê? Uma mágica. Um passe de mágica, em que todas as consequências sejam resolvidas, amenizadas, desaparecem, volta a ganhar dinheiro. Vocês entenderam? Na prática, é outro pacto que se pretende. Na prática, é outro pacto. Vencer um, aí vieram as consequências. Em vez de ter noção clara das consequências, eu plantei, eu colhi, estou aprendendo, paciência, é assim mesmo. Foi a escolha que eu fiz. Então agora eu suporto, sou paciente, resignação, até que isto seja resolvido. Pela graça do todo. Porque não tem outra solução. Se não for pela graça do todo, não tem meio de solucionar o problema. É um pacto de livre, espontânea vontade, livre-arbítrio. Ninguém te obrigou a assinar. Ninguém pôs um revólver na sua cabeça, assina. Não. Você quer. Tudo que você quiser. Ah, eu quero. Onde? E aí, livre-arbítrio. Como que se vai resolver uma situação dessa? Já tiveram dívidas? Ou estão com dívidas? Então você já sabe como que a coisa funciona. Desde uma dívida de R$10 até bilhões ou trilhões. Por que as pessoas têm um certo pânico, né, de fazer certos empréstimos? Ou dever para certas pessoas? Né? Porque nos filmes aparece muito isso, né? Para não falar na vida real, né? O cobrador quebra as duas pernas. Isso para que você possa pagar. Então, dívida é um negócio horripilante. Então, podendo não dever, é a melhor coisa que existe. Para não dever, é lógico, tem um outro mito que devemos vivenciar, que é o soltar. Se a pessoa solta, ela está debaixo de um outro mito. Jamais ela ficará devedora. O soltar é o contrário de fazer o pacto, de assinar o contrato. É o contrário. Quando a pessoa está na frequência do soltar, não pisca nenhuma luzinha vermelha na psique dele, avisando para aparecer o ser para fazer contrato. Não pisca, porque não perdem tempo, né, com quem solta. Como vai perder tempo com alguém que soltou?
Jamais. Isso é perda de tempo. Então, vá procurar quem? Aquele que não solta. Pois é. Só que soltar, vocês já sabem, não tem grandes audiências no planeta Terra. Não tem grande popularidade, não oferece muitos atrativos, né? Porque soltar não é prender, possuir. Então, como a mitologia do possuir é a dominante, inevitavelmente os pactos são contínuos e contínuos. Aí pode ficar parecendo que se eu solto, eu não tenho nada. Morro de fome. E pior, é justamente o contrário. Mas quando se explica isso, parece uma historinha, né? Parece um mito, uma coisa falsa. Não é? Como que a pessoa solta e ela não passa necessidade? Pois é, isto é assim porque está debaixo de um arquétipo X e de um mito tal. O soltar e receber em decorrência é uma situação arquetípica na mente do todo. Tudo que fizer de ajuda voltará centuplicado. Isso já foi explicado. Quanto mais ajuda, a recompensa volta centuplicada, pelo menos. Então, agora, isso o que é? É uma historinha? Isso é uma mitologia real. Fatos reais, mitológicos, porque são padrões arquetípicos. Vamos só ver um. O desembarque dos aliados na Normandia em 45. Aqueles 5, 6 mil navios que participaram do desembarque. A história desse desembarque é um mito. E é uma história com H real. Uma história, um fato histórico que aconteceu. Mas também é um mito. Helena de Troia. A destruição de Troia. Até 1880, por aí, era um mito. Está escrito nos livros gregos, né? Então é uma história com E, uma historinha. Até que, se não me engano, um alemão foi lá cavar. E cavou, e adivinha o que ele achou? A cidade de Troia histórica, onde aconteceu o fato. Eles já tinham cavado e não achavam a Troia. E ele saiu da Alemanha, foi lá, aqui, cava, achou. Como pode? Já pararam para pensar nisso? Por que essa pessoa sabia exatamente o local onde estava a cidade? Pois é, isso é para pensar, né? Então, a partir daí, Troia virou um fato histórico. Mas continua sendo uma mitologia, um mito. Então, Helena de Troia era uma história de uma mulher e agora é história.
O fato histórico com H não tem importância em termos de mitologia analítica. Claro que historicamente tem importância, etc, etc. É só para colocar dentro de um contexto. Na mitologia analítica, o que importa é o significado arquetípico de todas as pessoas que estavam vivenciando aquela situação, tanto do lado dos gregos quanto do lado dos troianos. E aí tem a famosa história do cavalo de Troia. Que as pessoas podem pensar que aconteceu há milênios atrás. Como será possível que os troianos caíram numa coisa dessa? Puseram para dentro, acharam, olharam para fora, viram um cavalo enorme, magnífico, de madeira, puseram para dentro da cidade, todo mundo, não viu mais grego nenhum, todo mundo foi festejar, tomar bebidas e comidas, e aí dormiu o sono, e aí pronto, aí acabou a cidade. Isso é uma historinha. No nosso mundo, na nossa civilização, quantas histórias com o arquétipo do cavalo de Troia estão acontecendo? E acontecem e aconteceram. N vezes essa situação acontece. N vezes. Bom, os estrategistas militares estudam isso aí todo santo dia, porque foi genial, em termos militares, usar uma estratégia dessa. E só que isso continua acontecendo ad eternum, até que as pessoas enxerguem que isto é um mito que continua sendo vivenciado. Quem tem olhos, veja. Mas normalmente, como não se enxerga esse lado mitológico da história, o que acontece? A história se repete, né? Aquele que não aprende com a história tende a repeti-la. 100% verdadeiro isso. Então, como a pessoa não entende a mitologia que viveu, que vivenciaram, ela faz comete os mesmos erros milênios e milênios depois. E só se apercebem de que aconteceu a mesma coisa depois que, novamente, Troia está dizimada. Depois que tudo foi perdido de novo e todo o sofrimento, etc, etc, aí que, nossa, era a mesma situação de Troia, era outro cavalo de Troia. Isso acontece, claro, é sempre em grandes quadros, ok? Em civilizações, em nações, etc, coisas grandes, porque se você está vivendo a mitologia de Troia, é algo enorme. Então, a repetição disso também será nos mesmos termos. Mas, em termos individuais, é a mesma coisa. Você tem os mitos de determinadas pessoas ao longo da história, e esses mitos são repetidos continuamente, tanto para o sucesso quanto para o problema. E é muito difícil para a própria pessoa perceber que está acontecendo aquilo. Porque ela acha que a vivência daquele mito está absolutamente correta, que ela está fazendo certo. Quer dizer, ela está dentro do problema e não enxerga que está dentro do problema. Ela está dentro do buraco e quer sair do buraco puxando o próprio cabelo. É muito difícil a pessoa enxergar que está numa situação dessa. Porque parece absolutamente lógico, em termos
racionais. Porque a pessoa que está vivenciando o problema e que não estuda mitologia, nada disso que a gente fala, o que acontece? Ela não tem a menor percepção de que está dentro de um mito, que ela está repetindo aquilo que milhares e milhares de pessoas já repetiram ao longo da história com os mesmos resultados e que ela também já caiu na mesma. Se a pessoa não tem conhecimento de arquétipos e de mitologia, como que ela chegará à conclusão de que estou me endividando, caindo num pacto faustiniano? Como? As pessoas chegam e falam que acharam uma fórmula espetacular para ganhar isso e aquilo e conseguir e não sei quanto. Porque um fulano X tem todas as formas de fazer aquilo acontecer. E a pessoa não enxerga. Por quê? Porque a pessoa está cega pelo resultado que ela quer. Quando a pessoa com 25 anos de idade, sem um centavo, não tinha nada, e aparece o ser e faz a proposta, você fica bilionário. Nem passou pela cabeça que aquilo era um pacto do tipo Fausto. Nem passou. A pessoa foi descobrir isso 40, 50 anos depois. É que foi cair a ficha de que aquela situação toda era um pacto e as consequências eram o final do contrato. Mas ela só descobriu porque uma terceira pessoa mostrou. Sim, aconteceu tudo isso por isso aqui, porque era um pacto, assim, por isso que aconteceu. É ou não é? É. Mas se não tem essa terceira pessoa para mostrar toda a lógica da coisa, vai até o fim sem perceber. A mitologia analítica é para que, aos 25 anos de idade, por exemplo, quando o ser aparecer para propor o pacto, a pessoa pare para analisar. Mesmo que a luzinha vermelha está lá que quero pactuar. Mesmo assim, a pessoa terá a oportunidade de questionar o pacto. Vou consultar, né? Um facilitador, um terapeuta, alguém de fora que possa fazer uma avaliação arquetípica da situação, que olhe com outros olhos, que não tem escama nos olhos, que vê a realidade nua e crua. E isso não é fácil. Isso não é agradável. Fala-se que quando a pessoa olha o abismo, ela é afetada pelo abismo. E isto é a mais pura verdade. E por isso que ninguém praticamente quer olhar para o abismo. Ninguém. Porque você será afetado. É lógico, é uma via bidimensional, é mão dupla.
vai e volta. Vocês já sabem que tudo que emaranha está ligado para o resto da eternidade. Tocou na flor. Existe já um emaranhamento quântico desta flor, especificamente, esta aqui comigo. O ser desta flor com o meu ser. E já estamos conectados ad infinito. Então, quando você olha o abismo, você também criou um emaranhamento quântico, informacional. Inevitável. Tudo está interligado. Tudo. É uma massa de energia única. Então, quem que quer olhar isto? Faço uma sugestão para quem ainda tiver alguma dúvida desta afirmação que foi feita agora. Só vou citar duas coisas. Existe uma abundante literatura, mas que ainda faltam uns certos detalhes mesmo da coisa, né? Porque, sabe, o dourar a pílula é uma coisa do ego, para não olhar fundo. A história da escravidão no mundo todo. E a história da escravidão no Brasil. Sem amenizar, sem pôr panos quentes, nu e cru, o que faziam com os escravos. Quando eram caçados, quando eram transportados e quando eram entregues para os donos. Tem bastante literatura. E outra coisa que tem bastante literatura, em certo sentido, claro, né? Mas tem museus pelo mundo, com os instrumentos, vamos falar assim, das torturas infligidas na Inquisição. Tem os museus com os instrumentos ao vivo a cores. E tem os livros que contam essa história, pelo menos em parte. O que acontece com essa literatura? Quem que lê isso? Praticamente ninguém. Porque nenhuma pessoa sensível consegue ler, consegue ver, consegue pensar no que foi feito. Então, meia dúzia só sabe. Meia dúzia. Isso é olhar para o abismo. Se você olha isso, se você tem contato com as pessoas que vivenciaram isso, e no nosso caso aqui não precisa ir muito longe, certo? Porque 1889, se você tiver uma avó que nasceu lá por 1920, quem era a mãe dela? Uma escrava. 2 gerações. 2 gerações. E essa pessoa de 1920, quando ela cresceu, ela conviveu com os escravos libertos em 1925, 30, tinha 10 anos de idade. E ela conviveu com as pessoas que poderiam ter 50 anos, 60 anos e que tinham sido libertados em 1889. E essas pessoas de 1889 conheciam, tinham os pais e os avós de quanto? 1820, por aí. E o bisavô? O bisavô de 1700 não sei o que. Então você vê que não são muitas gerações
para se chegar em 1550, 1549. Com 2 gerações, nós achamos pessoas que vivenciaram essa situação. Por que que esta situação, ela se repete? Porque pensa-se que isto acabou? Isso se repete na face da Terra continuamente. Certas, não instrumento, certas torturas executadas há 300, 400, 500 anos, que estão documentadas, que foram usadas há poucas dezenas de anos atrás. Se não continuarem sendo usadas por aí, quando um dia que virar história daqui a 50 anos, aí falarem que no ano 2017 estava acontecendo assim. Mas isso vai levar um tempo até que contem que em 2017 também acontecia a mesma coisa. Bom, a questão aqui é a seguinte: quem é que vai poder alertar a pessoa que está entrando no pacto, se não é alguém que teve a possibilidade de olhar o abismo para poder ajudar o outro? Porque senão é um cego conduzindo outro cego. Também já foi dito isso, não? Um cego seguindo outro cego. Se você consulta um amigo e conta para ele que apareceu um fulano X e que te prometeu, certo? Que um negócio mirabolante, bilionário, trilionário, que por um período de tempo, depois você paga. Se o amigo pensar da mesma maneira que a pessoa que está contando, ele vai falar: nossa, maravilhoso, assina isso logo, vamos ganhar, eu também quero participar do negócio. E pronto, mais um. Quem é que poderá falar isto é um pacto? Só aquele que tem conhecimento da mitologia que está em andamento. Essas pessoas que estão nessa situação de avaliar uma proposta não sei das quantas, se essas pessoas, primeiro, tivessem lido o Fausto, no Jardim da Infância, isso deveria ser, literatura do Jardim da Infância, no primário. Primeira coisa, vamos aprender o mito de Fausto. O que vocês acham que aconteceria no mundo? O mundo mudaria assim. Ninguém mais praticamente, sempre tem uma exceção, mas ninguém praticamente faria pacto. Porque a criança aprenderia desde as consequências do pacto. Pois é. Mas o que Joseph Campbell falou? Quando uma civilização perde a sua mitologia, ela cai na decadência, inevitavelmente. E a decadência de uma civilização também é uma mitologia, também é um mito, também é um arquétipo. Quando uma civilização decai, ela segue os passos X, Y, Z, todos lógicos. Dá para enxergar a decadência de uma civilização assim, a olhos vistos, que está desfazendo, que está afundando, que está acabando. Você pega Roma antiga e vê o que aconteceu nos últimos séculos, como é que aquilo pôde se dissolver, desintegrar. E olha a história
do século XVIII, XIX e XX. Agora, 2000 anos atrás, vê a história recente e vê se as civilizações também não se dissolvem assim. Coisas que seriam impossíveis de acontecer. Impossível. Isto durará? E faz assim. O castelinho de cartas se dissolve. Seguindo o mesmo padrão que foi seguido em Roma. Fazendo a mesma coisa. Se vocês pegarem os decretos dos imperadores, o dia a dia, o comércio, a economia, a guerra, a vida diária, como era o dia a dia do povo. E o diário oficial de Roma, o que o imperador decretou, todos os ministros decretaram assim. E vai vendo, vai acompanhando um século, dois, vê até 400 e pouco e vê o que aconteceu. Líquido e certo. Mas isso dava para ver 300, 500 anos antes. Não precisava chegar em 400. Nossa, agora vai desabar. Não. 500 anos já se sabia isso. Quem tem olhos. E as outras civilizações anteriores? Que desapareceram completamente. A mesma coisa. É um padrão arquetípico a decadência das civilizações. Tudo tem um padrão arquetípico. E tem um padrão que dá certo, gera felicidade, prosperidade, tudo de bom. E tem um padrão que dá tudo errado. Como? Vê-se repetir, vezes sem conta. Então, para que isso parasse de acontecer, é que se tem a ideia de que um dia a mitologia analítica esteja espalhada pelo planeta inteiro e que as crianças aprendam isto desde o jardim da infância, desde o pré. 3, 4 anos de idade, já o pai e a mãe já lê leitura da noite. Filhinho, vem cá, vamos ler. Vou ler Fausto para você. É desse tamanho, vai levar uns anos, mas não tem problema. Tá? Nunca esta criança fará um pacto. E isto é mitologia. O que essa criança aprende hoje? Entende o que é uma civilização vivendo debaixo de um arquétipo X, de um mito tal? É isso. E por que tem problema? Por isso. Enquanto isto não for feito, as crianças não forem educadas com mitologia, elas tiverem mito para viver. Que sem mito nenhum, cai no quê? No racionalismo puro. Poder. Levará meses e meses para se poder definir todos esses protocolos. Nós faremos muitas gravações para poder explicar como tudo isso funcionará e poder organizar e implantação disso tudo. Mas é preciso começar algum dia para que um dia isso esteja colocado na prática e que a mitologia possa voltar a ter a importância que ela deve ter. Como um exemplo de mitologia que mudaria tudo e que resolveria tudo em todos os lugares, vamos dizer, do universo que ainda não tem solução, tem uma música do Luiz Miguel que é a definição de um mito perfeito. É uma mitologia pronta, uma música. A letra da música. Luiz Miguel. Sonha. Dá uma olhada. Obrigado.